Glória a Deus. A coisa mais maravilhosa que existe na vida do ser humano na terra é aprender a dimensionar-se na presença do Senhor. É se conectar a esse mundo espiritual de Deus. A coisa mais gloriosa que existe nas nossas vidas, porque o esforço nosso, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa noite, enquanto eu abro aqui o meu pequeno caderno, meus irmãos, a coisa mais gloriosa que existe é sentir a presença dEle. E nada que nós fazemos por esforço nosso, para as coisas darem certo, eu não sei se vocês já observaram isso, por esforço nosso nós não conseguimos. Nós vivemos nessa terra dependentes de Deus. E por incrível que pareça, não é só o crente que é dependente de Deus. Por incrível que pareça, a humanidade é dependente do Senhor. O que é necessário é que venham conhecer esse Deus. Venham conhecer esse Jesus. Venham conhecer essa novidade de vida que Ele prometeu para nós vivermos o seu reino ainda nessa terra. A plenitude do seu poder e da sua glória ainda nessa terra. É bem fácil muitas vezes nós encontrarmos pessoas, até pessoas que servem a Deus, às vezes passando por tantas dificuldades, mas quando você vai conversar com ele não deixa de ter um sorriso no rosto. Ele não deixa de ser feliz porque está com uma tribulação, com uma luta, com uma batalha. Ele não blasfema, ele não reclama. Não. Quem está com Jesus, com o Espírito Santo de Deus na vida, ele sabe que ele é mais do que vencedor na terra. E o viver dele é assim: não deu certo hoje, glórias a Deus, amanhã vai dar certo. Se não dá certo amanhã, ele fala glória a Deus, porque depois da manhã vai dar certo. Ele nunca desiste, porque ele sabe que ele tem um Deus na vida que pode fazer o impossível a seu favor. Montanhas intransponíveis. Em Hebreus, no capítulo de número 11, diz que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem. Você ter esperança é uma coisa, você ter fé é outra coisa. É lógico que a esperança também é movida junto com a fé, mas a esperança de que você vai conseguir algo no ano que vem, você está reservando algo, eu vou trocar meu carro, eu vou comprar minha casa, é uma esperança. A fé é além da esperança. A fé é algo que você está olhando e fala, eu queria isso, meu sonho, eu tenho vontade de possuir, de ter, eu tenho vontade de ser renovado, impactado pelo Senhor. Eu não estou vendo, eu não consigo, mas só que tem uma coisa: a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Você não está vendo, é impossível aos seus olhos, aos olhos de todos, mas para Deus não é. E quem trabalha com a fé, ele move montanhas. Jesus mesmo disse isso, você sabe, vocês todos sabem disso, que quem trabalha com fé, move montanhas. Você tem poder. Essa palavra não precisamos temer de dizer para o nosso irmão, que você, adolescentes, jovens, irmãos que estão aqui nessa noite, vocês têm poder. E Jesus disse isso, Jesus disse, eu vos dou o poder para vocês pisarem em serpentes, escorpiões. Vocês têm o poder. Aleluia. E o poder está na vida de cada um. A virtude de Deus está na vida de cada um. Aleluia. Efésios capítulo de número 5 e versículo de número 18. Se a irmã
É NVI, né? Que os irmãos estão a Bíblia aqui no NVI, na tradução NVI. Nós vamos ler nessa tradução. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 18. Aleluia. Esse texto está dizendo: não se embriague com o vinho, em que leva a libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo, falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Eu escolhi esse tema, enchei-vos do Espírito Santo, para nós falarmos nessa noite. Porque é uma promessa que Jesus deu para nós. E essa promessa, ela se cumpriu lá em Atos, no capítulo de número 2. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Não vou deixar vocês sozinhos. Os discípulos ficaram preocupados, porque a hora estava sendo chegado. O momento de Jesus subir aos céus estava chegando. E Jesus disse: vocês ficam na cidade, não saiam daqui, porque eu vou mandar um presente para vocês. Vou mandar algo que vai estar com vocês. Eu não sei como é que funciona, meus irmãos, que há pessoas que diz que não tem a presença do Espírito Santo. Eu conversei com uma pessoa uma vez e falei para ele assim: você fala em língua, você ora em língua, você tem a presença de Deus na sua vida? Até porque ter o Espírito Santo de Deus na vida, você não necessariamente você precisa falar em língua. O fato de você estar aqui nessa noite, você só está aqui porque o Espírito Santo lhe trouxe. Nem a carne, o sangue não vem para as coisas de Deus, meus queridos. É impossível um ser humano, na sua impiedade, vivendo a sua impiedade, ele chegar dentro de uma igreja. Eu tive um pai que viveu 33 anos nessa terra. Ele nunca quis entrar dentro de uma igreja. Ele nunca quis pisar dentro de uma igreja, ele nunca quis saber de ler uma Bíblia. A impiedade dele era tão grande, ele só pensava em beber, em fumar, brigar, mas nunca pensou em entrar dentro de uma igreja. 33 anos da sua vida. A minha mãe disse para mim, desde que eu conheci o seu pai, nunca ele quis saber, ele não gostava de crente. Então, com base nisso eu digo, é impossível alguém sem a direção do Espírito Santo vir para a igreja Amor e Excelência. É impossível você chegar aqui. Se você chegou aqui, você já está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Você está sendo já dirigido por Ele. Você entrou aqui pela presença dEle na sua vida. Porque Ele tocou já no seu coração, nas nossas vidas, para virmos aqui, para chegarmos aqui. Então eu acho interessante, porque eu conversei com esse jovem e ele falou assim para mim: eu não quero saber esse negócio de Espírito Santo não. Esse negócio aí, para mim, não, na igreja que eu vou não tem necessidade dessas coisas. E tem, porque eu conheço o ministério que ele congrega. Eu não quero saber desse negócio não. Eu falei: meu Deus, se eu não sentir a presença de Deus, eu não tenho coragem de sair de casa. Se eu não sentir a presença do Espírito Santo na minha vida, eu não saio, eu não movo um passo. E ele disse que vai na igreja, é músico, toca, e ele não quer o Espírito Santo. O maior presente que um homem, uma mulher, um jovem, uma criança pode receber nessa terra é o Espírito Santo de Deus na vida. É um presente de Jesus. Jesus falou: eu não vou deixar vocês sozinhos. E por que é necessário essa presença? Vocês notam
que Jesus não deixou os discípulos saírem de Jerusalém, fazer nada, sem que antes recebesse esse renovo. E quem eram os discípulos de Jesus? Vocês já sabem disso. Os discípulos de Jesus, 12 homens, 11 galileus, sendo deles na maioria pescadores. O que era para dar certo, que não era um galileu, era o Judas, o Iscariote, mas traiu Jesus. Porque o sobrenome Iscariote era de uma cidade do sul da Judéia. Mas os 11, inclusive Jesus, era galileu. Agora, esses homens, sendo na maioria deles pescadores. Eu falei uma vez na igreja dizendo assim que Jesus poderia pegar as pessoas lá do templo, da sinagoga, os fariseus, os doutores. Ele tinha todo o poder para fazer isso. Ele podia chegar diante desses homens estudiosos que conhecia toda a história, toda a palavra de Deus e falar: eu vou fazer de vocês agora pregadores do meu reino. Já pararam para pensar nisso? Ele tem todo o poder para fazer isso. Mas Jesus vai lá na beira do mar da Galileia e já chama de imediato, ali em Lucas no capítulo 5, Pedro, Tiago, João, a noite inteira pescando naquele lugar, não pegava nada. Ele prega o evangelho para a multidão, faz um milagre dali na rede para vir peixe para aqueles homens, e imediatamente ele fala para eles: vocês a partir de hoje não serão mais pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de homens. Os homens pescadores não estavam lendo a Bíblia, não estavam frequentando sinagoga. Os homens que estavam apenas preocupados com a pescaria, com o afazer do dia, e Jesus vai atrás dessas pessoas, desses galileus, e impõe a palavra na vida deles. Diante dessas palavras que nós mencionamos aqui, meus queridos, eu começo a entender o tamanho do poder e da glória de Deus. É bem certo o que ele disse na sua palavra, que ele veio para trazer sabedoria para aqueles que não têm, para confundir aqueles que se acham cultos e inteligentes. Ele veio para trazer sabedoria para aqueles que não têm sabedoria. Ele veio trazer uma palavra na boca de uma pessoa que ele não tem nenhuma certeza de que um dia ele pode explanar uma palavra de Deus. Ele veio para capacitar a vida do homem. E esses homens, por 3 anos e meio, vê os milagres de Jesus, vê as maravilhas de Jesus. Olha para vocês verem como o coração de uma pessoa, ela é dura. Porque eles viam o milagre, mas sem a presença do Espírito Santo, o homem não consegue fazer alguma coisa de boa, em prol para o reino de Deus. Sendo que lá no finalzinho ainda o Pedro, ele ainda na sua ira, e naquele temor, diante daquela situação em que vão prender Jesus, ele ainda tira a espada e corta a orelha do soldado, e ainda Jesus diz para ele: você não pode fazer isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O homem sem Deus, ele não consegue ter o discernimento do Espírito Santo, meus irmãos. No Gálatas, no capítulo de número 5, ali a partir do versículo 20, vai falar sobre obras da carne e obras do Espírito. Quem está na direção do Espírito Santo, eu falei isso no domingo passado ali na igreja, que quem anda na direção do Espírito Santo de Deus, ele não tem coragem, mas de jeito nenhum, lá na casa, de falar mal do pastor Eliabe. Quem anda com o Espírito Santo, ele não tem coragem mais de jeito nenhum de chegar na casa depois desse culto abençoado e falar mal do culto. Porque ele está com o Espírito Santo, e o Espírito Santo não traz isso para a vida dele.
O Espírito Santo, Ele é amor, Ele é paz, Ele é amabilidade, Ele é longanimidade, Ele é mansidão, Ele é temperança, Ele é domínio próprio. O Espírito Santo, Ele vai moldando a vida de um homem de uma maneira tão gloriosa, que o apóstolo Paulo diz que aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais. Ele vai sendo transformado, impactado pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a razão mais linda e gloriosa nas nossas vidas, de ter esse Deus no nosso coração. Eu sei que a maioria dos irmãos aqui sabe, poderia contar isso nessa noite aqui, nesse púlpito, de pessoas que antes era terrível. E por que dizer pessoas? Nós mesmos praticávamos e faziam coisas terríveis, mas quando o Espírito Santo entrou nas nossas vidas, houve uma transformação, uma regeneração, aleluia, que a nossa vida mudou. E a coisa mais gloriosa de tudo isso é essa regeneração, essa transformação de Deus. O lar que não tinha paz, que havia briga, havia intriga, dissensão todos os dias, os filhos apanhavam, estou dizendo isso de mim, todos os dias era sofá caindo por chão, sendo rolado, e cama sendo rasgado com a faca, aquela coisa terrível. Mas quando o Espírito Santo de Deus entrou, houve uma paz, uma transformação. Ele faz essas maravilhas, meus irmãos. Rabassuri calamandarás. O Espírito Santo tem esse poder. Imagine Pedro, todo desajeitado, dizendo para Jesus: Jesus, eu vou contigo até a morte. Sem o Espírito Santo? Eu vou, Senhor, mas com as suas forças, eu vou contigo até a morte. Oh Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar, Pedro. E ele negou 3 vezes na noite. No finalzinho do livro de João, Jesus tem um encontro com Pedro e diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele fala isso para Pedro: tu me amas? 3 vezes que Pedro negou, 3 vezes Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Em Atos, no capítulo de número 2, estavam todos reunidos. Nós louvamos um hino aqui, naquela vez que eu estava aqui pregando, acho que 2 domingos atrás, sobre essa passagem tão gloriosa. Eles obedeceram a voz de Jesus, 120 irmãos ali reunidos naquele cenáculo. E a Bíblia fala no capítulo 2 de Atos que de repente veio do alto um vento impetuoso, veemente, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, e eles foram impactados por um poder tão grande. O Pedro, que agora era bravão, que era de um jeito todo desajeitado, agora é transformado, impactado pelo Espírito Santo de Deus. Ele começa a dar a sua primeira mensagem, e na sua primeira mensagem, quase 5.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. O homem que não tinha paciência, não tinha um jeito para a mensagem, para falar, qualquer coisa com ele era resolvido do jeito dele, agora prega a palavra de Deus. Os discípulos são transformados pelo poder de Deus. Eu começo a olhar diante dessa palavra e ver a importância que se tem na igreja do Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo de Deus. Aonde a presença do Espírito Santo de Deus reina, o pastor trabalha até mais tranquilo, porque está todo mundo na direção do Espírito Santo. Os problemas é claro que vem, isso acontece, mas na direção do Espírito Santo até os problemas são resolvidos de uma forma mais suave. Ele diz assim que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Uma igreja que é
cheia do Espírito Santo de Deus, as coisas caminham conforme a vontade do Espírito Santo, não a vontade do homem. O Espírito Santo trabalha no meio do seu povo, ele vai regenerando vida, vai transformando, as pessoas vão chegando. Em Atos, no capítulo de número 3 em diante, diz que o Senhor Jesus ia trazendo as almas que haviam de se salvar, e eles estavam todos no mesmo propósito, todos reunidos no mesmo pensamento, e nós falamos aqui no começo do culto, que é uma unidade, até porque, meus irmãos, eles tinham uma comunhão tão grande, que aqueles que não tinham condições financeiras, aquele que tinha fazenda, vendia suas fazendas para repartir e ajudar aquele irmão que não tinha. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós nunca podemos permitir que as obras da carne sejam manifestas dentro de uma igreja. Não dá certo. Nós estamos vivendo um tempo onde ainda existe, infelizmente, crentes que, se tirar a paciência dele, ele soca o outro irmão, ele bate. Nós estamos vivendo um tempo que ainda, infelizmente, dentro da igreja, existem pessoas que não estão cheios do Espírito Santo, mas estão cheios de obras da carne, fazendo as coisas que não pertencem ao Espírito Santo de Deus. Mas só que tem uma coisa, meus irmãos: igreja que caminha assim não vai, não dá certo, não funciona. Igreja que caminha com intriga, com dissensão, não vai para frente, não tem como. Já presenciei, infelizmente, situações, meus irmãos, em que o culto teve que acabar, teve que parar. Mas, meus irmãos, nessa noite, o Espírito Santo está dizendo: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos em uma igreja que está começando agora, e está começando, vamos dizer assim, com o pé direito, porque aonde tem presença de Deus, aonde tem obra do Espírito Santo, ela vai caminhando, ela vai vencendo todos os dias. Onde o amor reina, onde a unidade, ela faz parte daquele corpo. E isso é necessário para que nós possamos estar todos os dias na presença do Senhor, com Ele, com o Espírito Santo de Deus. Nunca nós se vimos mais falar que os discípulos andaram sem essa presença. Nós podemos olhar o Atos ali. Não tem como. Essa glória, esse poder foi tão tremendo que acabou impactando até um perseguidor da igreja. O Paulo, que perseguia a igreja, foi impactado com esse poder, porque só do fato dele perseguir a igreja, o Espírito Santo já pegou ele. Ele ia atrás de crente, acabou virando crente. Queria bater em crente, acabou sendo um crente e um ganhador de almas para o reino de Deus. O homem que abriu igrejas e mais igreja, ele diz uma palavra dizendo assim: não apagues o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, depois, 45 anos, 50 anos depois, ele entendia que uma igreja só caminha com a presença do Espírito Santo de Deus na vida. E ele diz: não apaguem o Espírito Santo. Ele escreve para o livro, para o povo de Éfeso, e nós lemos aqui, dizendo assim: não se embriague com vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Tem uma outra forma de nós sermos cheios do Espírito Santo. Tem uma outra forma de nós sermos cheios. Quando nós falamos em embriagar-se, na Bíblia, embriagar significa alegrar-se de forma errônea, sentir-se alegre, sair fora de si de uma forma diferente. E essa alegria, muitas vezes, entrava em contenda, em discussão, em briga. Qualquer um que bebe, ele fica fora de si. Ele não sabe, muitas vezes, o que está falando, o que está fazendo. E é terrível isso. E o apóstolo Paulo diz assim: mas vocês não façam isso.
Não encham a cara de vocês com vinho, para que vocês se embriaguem e ficam falando asneira, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Existe uma forma de se alegrar, e essa forma ela é maravilhosa e gloriosa, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se tem uma coisa, meu irmão e minha irmã, nessa noite, que eu não gosto, e até está existindo muitos memes por aí, né? As pessoas pegam figuras, gravações, que hoje é tudo gravado, os cultos, pegam as gravações e põem ali cenas, e depois ficam falando mal daquela cena, da alegria. Meu querido irmão, isso é um perigo muito grande, é uma cilada, e às vezes nós ficamos dando risada de uma presença, de uma situação, de uma irmã, de um irmão que está pulando e está se alegrando ali, e eu julgo da minha maneira que aquilo não é de Deus. Mas a pergunta é: e se é de Deus? E se aquela situação da alegria, porque eu não sei o que está passando na vida. Meu irmão, se tem uma coisa que nós não conhecemos, é a vida das pessoas que entram dentro da casa do Senhor. Às vezes passando por uma luta, por uma batalha tão grande, ele se entra nessa dimensão espiritual de uma forma tão grande que ele começa a pular, e começa a dançar, e começa a andar para lá e para cá, e começa a fazer gestos diferentes, porque ele está passando por prova, mas ele sabe, confia num Deus que pode resolver o problema da vida dele. E essa cena às vezes chega até a mim, e eu vou criticar uma coisa dessa, meu irmão? Como que eu vou criticar uma situação dessa? Se a própria Bíblia está dizendo para mim: encha do Espírito Santo de Deus. Encher-se do Espírito Santo de Deus é estar de tal maneira a se comparar com pessoas que às vezes estão embriagadas, que ele fica meio gross e não sabe muitas vezes o que está fazendo. Ser cheio do Espírito Santo, sim, acontece isso sim. Alguém falou para mim: mas esse negócio de cair, sou do ministério que não tem isso aí, esse negócio de cair. Eu falei: meu querido irmão, na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo, o joelho ele treme mesmo, nós perdemos a força. O que eu vou fazer? Eu vou ficar com o meu nariz empinado, me achando melhor, me achando grande? Não, é melhor que eu caia mesmo na presença de Deus, e eu ali se caia no chão e fica sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, do que eu ficar falando asneira e falando mal do meu irmão que está sentindo a presença de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, está existindo um tempo muito difícil, meus irmãos, em que o inimigo das nossas almas, ele quer apagar o Espírito Santo. Nós podemos olhar, e muitas pessoas não entendem isso. Mas que negócio? Porque esse negócio de falar em língua não edifica nada. Ninguém está entendendo nada. Quem vai numa igreja que só fala em língua? Mas por incrível que pareça, meus irmãos, os tempos mais pentecostais que existiu na terra, de línguas estranhas, de igreja sendo impactada pelo Espírito Santo de Deus, foi o tempo que mais almas se converteram aos pés do Senhor. Foi o tempo que mais pessoas se achegaram aos pés do Senhor. Porque aonde a liberdade do Espírito Santo de Deus, há poder para Deus trabalhar nas vidas. E Ele está aqui nessa noite para tocar na sua vida, no seu coração. Tocar na sua alma nessa noite. Talvez você está dizendo: mas eu sou cheio, meu querido, eu sou cheio do Espírito Santo. Sim, nós precisamos todos os dias ser renovados, ser impactados por esse Espírito Santo de Deus. Nós precisamos todos os dias sentir a presença dEle. Aleluia, reconhecemos que nós somos dependentes do Senhor, unicamente e exclusivamente. E Ele está aqui nessa noite, na sua vida, no seu coração. Não saia desse ambiente somente por sentir a presença de Deus, mas saia aqui com Ele, vai com Ele para a sua casa. Se tem uma coisa que o Espírito Santo Ele faz, é regenerar, transformar as nossas vidas, mudar as situações. E o Espírito Santo de Deus está revelando no meu coração nessa noite. Tem necessidade dele trabalhar nas nossas vidas muito mais, meu querido. O espírito de nervosismo, de perca de paciência. Às vezes nós achamos que isso é normal, não é normal. Nós se irritamos com tudo. O Espírito Santo não age dessa forma, ele é paciência. Aguarde,
confiando no Senhor, tenha confiança, aprenda a deixar que Ele ministre na sua vida, no seu coração. Se tem uma coisa que perde totalmente a linha, é pessoas que não têm paciência, é pessoas que perdem a estribeira por pouca coisa. Ele xinga, ele fala palavrão, ele faz coisas terríveis. O Espírito Santo de Deus ministra nessa noite dizendo: eu quero mudar histórias, eu quero trabalhar na sua vida, eu quero usar a sua vida nas minhas mãos. Aleluia. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não somos ninguém. Eu sei que essa mensagem está sendo gravada, mas eu vou falar algo porque o Espírito Santo de Deus me dá ordem e me dá autoridade para dizer. O Espírito Santo de Deus está levantando pessoas que não são, para confundir pessoas que se acham que são. O Espírito Santo de Deus está levantando uma geração, um povo, criticado, caluniado, para fazer a diferença nessa terra. Ele está dizendo: chega de viver da aparência, dizer que é, mas não é, falar que faz, mas não faz, dizer que tem poder, mas não tem nada. A igreja de Laodiceia era uma igreja que achava que tinha, mas não tinha. João é revelado que aquela igreja era uma igreja que diz que tinha, mas não tinha nada, era fria. Uma igreja que não tinha o poder de Deus. E nós estamos aqui nessa noite para sermos impactados pelo Espírito Santo de Deus. Se tem uma mensagem que nós precisamos receber nas nossas vidas, é essa mensagem: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E Ele está dizendo para nós darmos essa liberdade para você nessa noite. Para você sentir a presença dEle na sua vida. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. A imposição de mão, não deixam isso. Igreja, pastores, põe a mão sobre essa igreja mesmo e faça dessa igreja assim, cheia do Espírito. Cada um que vai chegando vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E isso vai fazer toda a diferença nessa terra. E isso vai fazer diferença na sua vida. Nós estamos ali, aonde eu trabalho, num horário de pico. A empresa ela para a energia, não gastar muita energia. E nós tiramos esse horário, e nós vamos debaixo de um pé de goiabeira que tem lá no fundo da fábrica. E nós reunimos ali com 4 irmãos, só que esses 4 irmãos se transformou em 6, em 8, em 10 e 12. Pessoas que nem vai para a igreja, vão se reunindo ali. E nós vamos orando a Deus, Deus vai falando. E Deus curou já naquele lugar, meus irmãos. O rapaz estava totalmente preocupado com uma biópsia que fez, e ele estava preocupado, e nós ponhamos as mãos sobre a vida dele e oramos, repreendemos aquele mal, pedindo a cura que vinha dos céus sobre a vida daquele rapaz. Sexta-feira ele chegou e disse: Marco, chegou o exame, não deu nada, não deu nada. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz é isso, meus irmãos, aleluia, nós vemos as maravilhas do Senhor palpável nas nossas vidas. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus.
Você pode dizer um amém nessa noite? Sejam cheios do Espírito Santo. Adolescentes, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Não permita que essa era, esse século, faça você diferente. Você tem que ser diferente sim, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Não precisa ser retardado, como alguns querem que você seja, quadrado, diferenciado, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser renovado, impactado pelo Espírito Santo de Deus. Agora tem uma coisa, meus irmãos, você precisa querer. Esse é o segredo, querer. Pode vir aqui um pregador mais famoso da face da terra falar sobre o Espírito Santo. Se eu não querer, não acontece nada. Se eu não querer, não acontece nada. Eu vi um vídeo, esse negócio de vídeo aí é muito estranho. E dois pastores orando sobre a cabeça de um bêbado. E o bêbado com um copo de bebida na mão. E o pastor: Senhor, repreenda esse espírito de bebida. Repreenda, Pai, saia esse mal agora, no nome de Jesus. E aquele senhor dá uma olhada para a cara deles assim, e com o copo de bebida na mão, e ele: sai em nome de Jesus, sai. E o bêbado... E o pastor orando por ele, ele bebendo, e bebendo. Eu fiquei: meu Deus. Quando a pessoa não quer, não quer. Existe um livre-arbítrio na vida do ser humano. Eu posso aceitar e não aceitar. Jesus nunca vai puxar você à força. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Mas Ele nunca vai pegar você pelos colarinhos e falar: você vai ser meu, nem que for por força, nem que for pela doença. Isso não acontece, meu irmão. Jesus, Ele está te chamando. O Espírito Santo está te batendo as portas. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. Aleluia. Eu quero falar uma palavra aqui, meus queridos irmãos. Está gravando ainda, né? Está gravando? Pode deixar gravando, porque essa palavra não é para nós. Haverá alguém que não vai ouvir essa mensagem inteira, vai pular pedaço, mas vai chegar nessa parte que eu vou dizer agora. O que você está precisando na sua vida, e você sabe disso, que você já tentou todas as coisas dessa terra, todos os ambientes você já frequentou, e essa dureza e frieza do seu coração, essa tristeza na alma que você sente, não sai. Nesse exato momento, eu quero dizer para você, o que você está precisando na sua vida, é de uma presença que você ainda não conhece, que é o Espírito Santo. Deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele tocar no seu coração. O seu avô e a sua avó já foram crentes, já partiram, mas você não quis esse caminho. Aceite o Espírito Santo, aceite Jesus na sua vida, e verás uma transformação. Algo vai impactar na sua vida, se der ouvido a essa palavra. E se você não der ouvido, saiba de uma coisa: o inimigo está cirandando, e ele não quer que você fique muito tempo nesta terra. Tome cuidado, porque a obra do Senhor, ela é perfeita, ela é justa, e Deus está falando e você está ouvindo hoje. Vai para uma igreja, procura o caminho do Senhor, aceite Ele, faça como o seu avô, faça como a sua avó, aceite Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixe essas oportunidades passar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, toca nesse ambiente, Pai. Tira toda a timidez, tira toda a frieza, Pai. Tira todo medo de dar glória a Deus. Há pessoas que têm medo de dar glória a Deus, que têm timidez. O que vão dizer de mim? Neste momento, Pai. Karina, vamos louvar a Deus. O Espírito Santo quer ministrar nessa noite. O pregador só tem